Luizão. Eu não sei se foi o Serginho ou se foi o Luizão, mas eu acho que foi o Luizão. Saiu numa cobertura, faz a falta no Ryan e deveria ter sido expulso. Aí eu não sei se o porquê isso não aconteceu. A verdade é que o árbitro conseguiu levar o jogo até o final sem expulsar ninguém e saiu todo mundo da parte carioca, né? Saímos todos os vascaínos felizes com uma excelente atuação do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, que conseguiu uma vitória bem expressiva. Então a gente tem que comemorar muito esse resultado, mas não pode esquecer que o campeonato continua e que precisamos, né, enquanto Vasco, repetir essas atuações. Não precisa repetir os placares, né, o placar. Não dá para ganhar de 6-0 de todos os times, não dá. Mas dá para ganhar de alguns outros times, tipo Juventude. Eu falei que os deuses da bola cobram. Talvez amanhã algum torcedor do Juventude vai fazer um vídeo lá e me sacanear dizendo que os deuses da bola estão punindo. Mas eu só estou falando que é necessário repetir a boa atuação. Repetindo a boa atuação, nessa sequência, o Vasco vai conseguir pontos importantes, pontos expressivos, para ficar numa situação melhor, porque os dois próximos adversários, na minha opinião, são adversários que o Vasco pode vencer. Tá bom? Beleza, pessoal? Quero deixar registrado aí para pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, compartilhar. Vou escolher alguma coisa aqui, alguma coisa aleatória aqui. Vamos ver isso aqui. Ambiente competitivo tem que ter cobrança interna, inclusive. Bom, eu falo isso aí toda hora, né? Aqui no canal. Eu cresci no meio do futebol dizendo que, sendo muito cobrado, vendo que se faz necessário as cobranças internas. O Fernando Diniz tem uma psicologia muito boa. Acho que ele abraça quando precisa abraçar e grita quando precisa gritar. E aí você tem que identificar quem é o cara que você grita, quem é o cara que você incentiva. Isso aí é tranquilamente identificável durante os dias de treinamento. Isso é, sem dúvida nenhuma, dever do treinador. Agora, há uma mudança radical de comportamento, né, dos jogadores do Vasco da Gama. O Vasco ganhou quase que todas as divididas, tinha dobra de marcação, 2, 3, às vezes, jogadores em cima do adversário, e isso, com certeza, facilitou para a vitória do Vasco. Vamos ler mais alguma coisa aqui, vamos ler o que diz nosso querido Dinâmico BTS, é isso? BFS. O Verratti poderia muito bem ser jogador de segundo tempo, claramente. Vimos isso no último jogo. Bom, já falei um pouco sobre isso, Dinâmico. Eu acho que o Verratti é muito bom jogador e acho que o Verratti tem que ser uma alternativa. Mesmo ele estando em campo, do primeiro ao último minuto, a bola aérea tem que ser uma alternativa, como outras jogadas. O Vasco ontem
fez gol de tabela, infiltração, fez gol de cruzamento, né? 2 gols de cruzamento, inclusive, fez gol de pênalti, fez gols de pressionar. Isso significa diversificar as ações ofensivas. Então, se o Vasco fizer isso, o Vasco tem muita chance de ganhar. E o principal, aproveitar as oportunidades. Né? O Vasco desperdiçou poucas oportunidades. Embora tenha feito 6 gols, aproveitou, acho que quase que 90% das oportunidades. Por sua vez, o Santos, que teve ali 2 bons inícios, né? O início do jogo, início do primeiro tempo, e o início do segundo tempo, principalmente, que desperdiçou ali pelo menos umas 2 boas oportunidades, é aquele chamado não faz, leva. Então, eu acho que o Vasco tem que ter alternativas, né? Não pode só ficar alçando bola na área, e acho que nem cabe isso no trabalho do Fernando Diniz. Acho que isso veio do desespero lá atrás de 2023 de sair do rebaixamento, que acabou dando certo. E o Verratti foi o principal nome desse não rebaixamento de 23 para 24. E aí o Vasco se acostumou ou se acomodou a jogar desse jeito. Agora não. Agora tem alternativa, tem jogadores de qualidade, dá para entrar com a bola tocando, dá para entrar com qualidade, como no gol do Tietê. Você vê. Gol de placa. Gol do Felipe Coutinho, muito parecido também. Na tabela, infiltração. Então, é preciso criar alternativas para que o Vasco melhore. Deixa eu ver o que diz aqui o nosso querido amigo Marcelo Arcoverde. Ed, a última vez que vimos 6 gols, você estava em campo. E em 2008, contra o Galo, saiu puto, derrubando o técnico. Nós caímos no fim do ano. Conta que tinha de comum e de diferente daquela vez para essa. Bom, aquela vez o time era mais frágil, né? O União São João de Araras, mas todos os times jogaram contra a União São João. E o jogo foi em casa. Nosso time era muito melhor. E por coincidência, o time jogava para mim, né? Jogava para que eu fizesse os gols. E aí eu tive as melhores oportunidades e acabei aproveitando. Acho que ontem foi mais emblemático, mais importante, porque foi contra o Santos no Morumbi. Eu não sei por qual motivo o Santos está jogando no Morumbi. Não sei se é por causa de um número maior de torcida, não sei se é porque a Vila Belmiro está em obra, mas eu sei que o Santos levou o jogo para um local onde o Vasco se sente muito à vontade. Beleza? Vamos ler mais um superchat aqui. Mas isso não é superchat, não. Felipe Benevides novamente. Meu abraço hoje vai para o presidente do Santos, o radialista do Santos. Só faltou o Soteldo em campo. Abraço, Hidro. O futebol, a graça do futebol é essa, cara. É a gente ganhar, comemorar, tirando o sarro do adversário, né? Por isso que a gente quer tanto que o nosso time ganhe, porque a gente vai poder tirar sarro do adversário. Não pode ser diferente.
Mas, enfim, há tanto tempo a gente não conseguia. E aí, agora, o Santos tem tido uma soberba, não sei porque tem, né, o grande craque dessa geração, que é o Neymar, vestindo a camisa 10 emblemática que era do nosso Rei Pelé. Não sei se é isso, não sei. Eu conheço o Marcelo Teixeira, foi ele que me contratou para jogar no Santos. Não era assim, não falava essas besteiras na época, muito pelo contrário, era até bem tranquilo. Agora, aqui se faz, daqui se paga, né? Dizem, tem um ditado que diz isso. Não dá para desdenhar do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos ver o que diz o nosso querido amigo aqui, Edmundo Animal. Lembrei o confronto de ontem de capitães e craques, aquele jogo Vasco e Flamengo, você capitão do Vasco e Romário dos Mulambos. Tem muitas coincidências, muitas coisas, muitas histórias, né? E, graças a Deus eu participei bastante de histórias positivas. Pessoal, vamos deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, ajudar a gente a crescer. E eu quero desejar a todos uma excelente semana. Quarta-feira estaremos aqui para mais uma live no canal. Muito obrigado pela audiência. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e tchau. Jogando futebol com as mãos. É mesmo? Jogava com as mãos. Entendi. Olha aí, vamos ver como é que foi na volta Pedrosa. Tudo que vai e volta, hein, velho? Ai, meu Deus. Tudo que vai e Pedrosa. volta. Quer dizer, vai VT. Orações, união e, claro, muita comemoração. Os bastidores da goleada histórica do Vasco por 6-0 em cima do Santos mostram que o entrosamento do time do técnico Fernando Diniz já apresentava resultado antes mesmo de entrar em campo. Dentro do vestiário, a fé foi o ponto crucial para o jogo que poderia tirar o Vasco da zona de rebaixamento. E falando em fé, as palavras do abençoado daquela tarde, Felipe Coutinho, fizeram toda a diferença para o elenco. É dar o nosso máximo, correr pra bater nos caras o jogo inteiro, do primeiro minuto até o último. E a outra coisa que eu queria falar é na hora que a gente entrar em campo ali, vamos desfrutar, vamos jogar com alegria, felicidade. É isso, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Bora. E a alegria foi o que não faltou no domingo. O reflexo disso, 6 gols que tiraram o Vasco do sufoco. Pelo menos por enquanto. No pós-jogo, momento de celebrar. A goleada teve um gosto ainda mais especial para o goleiro Léo Jardim, que completou 150 jogos pelo Cruz Maltino. Fico muito feliz, é realmente uma marca muito expressiva, poder completar 150 jogos num clube gigante como o Vasco da Gama, com certeza não é para qualquer um, então fico muito feliz, muito honrado. Dá atenção ao V de vitória e também de muita vontade para a próxima partida contra o Juventude amanhã. Vitória, Vascão! Não isso! Ai, meu amor, vamos lá. Olha aí. Não vazou não, né? Não, imagina, nem eu. Fui eu, perdão. Não foi veneno, não, foi o meu celular. Vazou, foi áudio. Eu estava... Áudio do WhatsApp. Desculpa, Cris. Isso é SBT, tá bom? E a gente Você assim, para a gente aqui, a gente cara. é doidinho. Você vai viralizar igual o Lucha, velho. Não, calma aí, cara. Coisa de flamenguista. Eu tô sem graça, cara. Falei já, né, Galvão? Falei. Você tinha que falar pra mim. Falei, Fernanda? Eu vou falar, vai. Ô, Lucas Pedrosa. Drone Matheus França no Vasco, é isso? Conta pra gente. Vamos lá, notícia exclusiva que a gente trouxe ontem. Matheus França, jogador de 22 anos, revelado pelo Flamengo. Atualmente está no Crystal Palace e o Vasco da Gama negocia o empréstimo desse jogador.
o empréstimo sem opção de compra ou obrigação de compra. É um jogador que vem tendo poucas oportunidades no Crystal Palace, conviveu com algumas lesões também, mas sai daqui do Flamengo como uma grande joia, um baita de um jogador para mim, na minha visão, um cara que se chegar ao Vasco da Gama vai conseguir elevar o patamar, principalmente das peças que o Fernando Diniz tem ofensivamente. Joga de ponta direita, joga de ponta esquerda, joga de meia, pode jogar até de falso 9. É um garoto que tem muita qualidade mesmo e o Vasco está realmente negociando e vive uma expectativa para que essa chegada aconteça. É uma escolha até que o Felipe Maestro, que é o diretor do Vasco de futebol, deu o aval. É um garoto que ele gosta muito desde a época que era do Flamengo. E o Fernando Diniz também já deu o aval. As conversas estão acontecendo, então há boas chances de rolar. Só que ainda não está assinado. Por quê? Porque o Matheus França, como com tudo isso que eu falei, ele é um jogador que interessa a muita gente. O Cruzeiro tentou, outros clubes brasileiros também estão em cima e até o próprio Crystal Palace recebeu sondagens de clubes da Europa querendo o empréstimo desse atleta. Então hoje o Vasco é o clube mais perto dessa situação. Mas, como eu disse aqui, se não está assinado, meu amigo, esquece. Tem que esperar assinar para a gente poder cravar aqui que ele vai ser jogador do Vasco. Se não assinou ainda, é apenas uma negociação. Mas sim, há uma boa expectativa em relação a esse atleta. Tem zagueiro ou não tem zagueiro chegando? Olha, Fernanda, a má notícia é que o Vasco da Gama não conseguiu contratar o Cuesta nesse momento. É um jogador que o Spartak Moscou atravessou salarialmente. Que não é o Vitor, né? Não, é o Carlos Cuesta. É um jogador que estava no Galatasaray, está no Galatasaray, colombiano. Para mim seria uma baita de uma contratação, mas o Spartak Moscou chegou pesado com dinheiro. E aí as pessoas falam assim, Pedrosa, nome do Gabriel Paulista, nome do Lucas Claro estão sendo especulados. Zero. O Vasco não negocia com esses jogadores, o Vasco não tem interesse em contratar esses jogadores, o clube busca outros atletas, que inclusive para chegar para jogar. Lembra que o João Vitor foi vendido? O Vasco tem disponível aí de orçamento, e essa foi a proposta para o Carlos Cuesta, cerca de 5 milhões de euros. Então o Vasco vai tentar buscar um ou dois zagueiros que sejam de nível alto. E nesse caso, o Gabriel Paulista e o Lucas Claro, como eu disse aqui para vocês, não negocia com o Vasco da Gama, o próprio clube me confirmou. Falar em nível alto, ó o óculos do homem, vão beber água. SBT Esportes Rio, oferecimento, Rede Economia. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. O Vasco está acertando aí o empréstimo do Matheus França, jogador aí que vem da Europa para reforçar o time do Fernando Diniz. O Vasco que enfrenta o Corinthians em busca da segunda vitória consecutiva aí no Brasileiro, tentando escapar das últimas posições. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!